Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou gravar um vídeo explicando para vocês como que o projeto funciona, né? O porquê desses textos que eu venho postando, desse material, tudo isso tem um fundamento. E para desenvolver um projeto, né, para eu sentar com o cliente e colocar no papel o projeto de empreendimento dele, não é simplesmente chegar lá e falar, eu quero montar, sei lá, uma loja na internet para revender produtos da China. Não é simplesmente chegar lá, colocar no papel e falar, para você desenvolver um projeto, para criar um empreendimento, para vender esse tipo de produto, você precisa disso, disso, disso. Não. Tem todo um por trás, tem todo um porquê. Como o projeto ele é voltado para as mulheres, então tem uma série de outras questões que precisam ser abordadas. Então eu preciso saber o porquê que esse interesse de empreender surgiu, se o ramo que a pessoa está procurando é realmente o ramo que é adequado para o perfil dela, qual que é a necessidade que ela tem para poder tomar a decisão de abrir o empreendimento. Então, é uma série de análises e são questões muito pessoais de cada um. Então, por isso que eu venho postando esse tipo de conteúdo. Tô com uma colinha aqui, então não liguem muito se eu ficar olhando para baixo. Mas, os textos já postados foram medo de realizar, decisões e resultados, emprego, carreira ou vocação, vulnerabilidade e o último foi sobre zona de conforto. Então, são assuntos que regem a vida de todos nós, seja na sua parte emocional, profissional, financeira. Todos nós temos uma série de questionamentos e crenças que a gente precisa trabalhar para poder tomar decisões. Então, com o projeto é a mesma coisa. Para eu auxiliar a outra pessoa, direcionar ela como caminhar para desenvolver esse projeto, eu preciso conhecer ela, saber o perfil dela, saber quais são as crenças que ela tem, o que ela acredita, o que ela acha importante ou não. Porque senão eu vou estar ensinando uma pessoa o caminho que ela deve seguir para abrir um empreendimento, para chegar lá na frente ela descobrir que não era aquilo, né? Então isso não é o ideal. O intuito principal é fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade de você investir em algo que realmente seja o seu dom, realmente seja o seu chamado. Porque não adianta nada você querer abrir uma loja e você não tem o mínimo de vocação para atendimento com o público. Você não sabe se portar, você não tem paciência, porque uma loja, você lida com todo tipo de cliente. Então, assim, são diversas personalidades, pessoas de milhares de lugares, né, com criações diferentes, com educação diferente, e você precisa saber lidar com todas elas. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência de lidar com o próximo, que você é uma pessoa totalmente administrativa, organizada, sabe, metódica em certos assuntos, não adianta te aconselhar a abrir, não vai lá e abre uma loja que vai dar certo, porque não vai, você vai se frustrar, né? Então, vamos abordar alguns assuntos. Primeiro, em relacionado a esses textos que eu venho postando. Eu quero que vocês descubram, mulheres, né? Agora eu estou falando direcionado para as mulheres. Quais são essas crenças que vocês têm dentro de vocês que impulsionaram vocês a tomar a decisão de empreender? Então, o que vocês precisam saber? Principalmente, o que dificulta você tomar a decisão de abrir um empreendimento agora, imediatamente? Quais são os seus medos, as suas incertezas? O que vem te impedindo de tomar uma decisão com base naquilo que você tem agora, né? Então, aqui eu tenho uma série de dificuldades que o empreendedor tem na hora de desenvolver um projeto e colocar ele em prática. E com as mulheres é um pouco mais específico alguns assuntos. Não é simplesmente, vamos lá, a gente conversa, eu te conheço, eu vou te ajudar.
a mulher, ela é diferente do homem, ela trabalha diferente do homem e principalmente ela pensa diferente. Nós mulheres temos sim uma outra visão de negócio, uma visão mais emocional, né? A gente trabalha com a empatia, não 100%, porque claro que nós somos indivíduos e cada um tem uma personalidade, né? E não tem como eu generalizar, mas a maioria das mulheres é assim. A gente trabalha muito com a empatia, a gente sempre tá vendo lá na frente. Os homens geralmente são mais técnicos, né? Por isso que grande parte dos homens tem mais facilidade para administrar, por terem essa objetividade. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos sobre quais as dificuldades que hoje as pessoas, no geral, têm para empreender, né? Com base nas pesquisas que eu fiz, nas coisas que eu andei olhando. A primeira coisa é a inexperiência. Geralmente, quando você vai pensar em abrir um empreendimento, você nunca trabalhou no ramo, né? A maioria das pessoas que resolve sair do emprego e empreender é para conseguir a famosa liberdade financeira e a liberdade, como eu posso dizer, na questão de logística mesmo, você poder trabalhar em qualquer lugar. E a maioria das vezes não é no ramo que elas geralmente trabalham. Claro que tem muitos casos, pessoas que já trabalham, têm uma profissão e resolvem abrir o seu próprio negócio dentro da sua profissão. Mas também a maioria dos casos não, né? Conheço muitas pessoas que se formaram, eu, por exemplo, né? Sou formada em Direito, não atuo na minha área. Conheço pessoas que são formadas em Educação Física, em Administração, em Contabilidade, que abriram negócios totalmente distintos. Claro que o seu conhecimento técnico não invalida não invalida a questão de você poder inserir ele dentro do seu negócio. Mas você acaba fugindo do foco principal da sua formação, daquilo que você trabalhou, enfim. Então, você entra num mundo desconhecido, você entra num ritmo desconhecido. Primeiro, você tem que estudar bastante para poder empreender, para você saber onde você está pisando, como que funciona o ramo que você quer empreender, né? Você deixa de trabalhar com uma carteira assinada, com hora para entrar, hora para sair, hora de almoço, férias, né? Tudo certinho. Até porque o empreendedor, ele não colhe os lucros do trabalho nos primeiros meses. Não é rápido, você não tem salário fixo, né? Então é tudo muito novo e a inexperiência assusta as pessoas, exatamente por não saber o que esperar. Você vai meio que pisando em ovos, matando literalmente um leão por dia, mas vai, né? A maioria das pessoas, acredito que todas as pessoas, na verdade, nem a maioria, enfrentaram esse tipo de dificuldade e superaram, e os grandes empreendedores estão aí para provar que tudo isso pode ser superado. A outra questão é saber quando colocar esses planos em ação. Ou seja, tem gente que pensa a vida inteira, sonha a vida inteira, mas nunca põe em prática, né? Então, assim, porque eu tenho uma ideia de fazer isso, aquilo, gente. Como o Pedro Estivali fala, ideia vale 10 centavos a bacia, né? Ideia qualquer um pode ter. Mas e um projeto eficaz, né? Como que você vai transformar isso em ação? Então as pessoas ainda têm essa dificuldade de falar, de saber a hora certa, de dar esse primeiro passo, de falar, não, agora é a hora de colocar essa ideia no papel, de começar a correr atrás das coisas que eu preciso para tornar isso real. Então, assim, não tem um momento certo. Não tem uma planilha onde eu coloco e falo, não, vai ser agora. Sabe por quê? Todo planejamento, ele segue uma linha. Mas essa linha, você não conta imprevistos. Você não conta os contratempos que acontecem. Então, você tem que se adaptar a eles.
Então não adianta você esperar a hora perfeita. Ai, porque eu preciso ter tanto de dinheiro para conseguir empreender. Ai, porque eu preciso fazer tantos cursos para conseguir empreender. Nunca vai ser suficiente, porque sempre vai acontecer alguma coisa. O empreendedor, a maior dificuldade dele é lidar com imprevistos. Exatamente porque ele assim, grande parte das pessoas que vão empreender, elas começam sozinhas. Elas não têm um investidor, elas não têm alguém que patrocine elas para fazer com que esse projeto realmente vá para o mercado. Então você tem que lidar com as dificuldades, né? A outra questão é a burocracia, né? Porque na sua cabeça é tudo lindo, maravilhoso, tudo muito fácil na hora de querer montar um negócio. Porém, se você quer que o seu negócio dê certo, você tem que cumprir as leis, né? E algumas regras de contabilidade. Então, assim, a parte burocrática é muito chata e ninguém gosta de fazer, né? A não ser as pessoas que amam as planilhas, que aí elas vão se dar muito melhor com essa parte. Então, assim, tem a parte jurídica e a parte contábil. A parte jurídica são as questões de leis, regulamentação da sua empresa, quais tipos de impostos você vai ter que pagar, se o seu negócio exige algum tipo de recolhimento diferente, né? E na questão de contabilidade, para você saber se você está lucrando, se você só está investindo dinheiro e não está tendo retorno, conhecimento de fluxo de caixa. Então, assim, as pessoas elas têm dificuldade em fazer tudo sozinho, porque leva em conta que você é o idealizador, você está projetando, colocando no papel, correndo atrás daquilo que você precisa para poder empreender e ainda tem que tomar cuidado em relação à parte jurídica e contábil da sua empresa. Realmente, analisando, é muita coisa para uma pessoa sozinha conseguir fazer. E também você entender quando delegar. Exatamente por ser uma grande quantidade de obrigações que você precisa ter na hora de decidir empreender, chega uma hora que você precisa entender que você não dá conta de tudo, né? Que você precisa de ajuda, você precisa de parceiros. Você fala, mas eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. Não é contratar, você não precisa de funcionários, você precisa de parceiros, pessoas que você possa contar, né? Então isso também vai ser abordado na questão do projeto, na fase de gestão de pessoas, né? Saber quem contar, quem você fazer parcerias, quais são os perfis que se adequam melhor ao seu método de trabalho, tudo isso. Agora vamos falar sobre a mulher, porque a mulher tem alguns aspectos específicos na hora de transformar o seu projeto em realidade. E a primeira delas é o preconceito, que ainda existe muito, não só no Brasil, mas como em vários outros países. O sexismo, né? Onde ainda se tem a crença de que a mulher não é tão eficiente, que se põe à prova o tempo inteiro a capacidade dela de realizar e ser uma boa profissional, exatamente por ela ser mulher, né? Coisa que você não vê com homens. Às vezes, homens que nem são tão capacitados assim levam à frente de negócios muito mais rápido do que mulheres. A outra questão é as múltiplas tarefas, né? Que para mim é algo que é bem complicado, falando particularmente, porque se você não tem o seu empreendimento como renda principal, você tem um outro trabalho, que é o meu caso, você precisa estar no seu trabalho, você precisa cuidar da sua casa, se você é casado, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar de filhos, se você tiver. Então, aonde você vai encontrar tempo para se dedicar à sua empresa? Então,
é uma grande dificuldade você saber conciliar tempo, você saber olhar e observar aonde você está dedicando tempo demais, aonde você está perdendo tempo demais. Então, isso, acredito eu, que 60% das mulheres, elas deixam um sonho de empreender de lado exatamente por não achar que vai dar conta. Né? Quando as coisas começam a apertar e você não tem com quem contar, dificulta muito a decisão de tocar uma empresa ou não. A outra questão é a falta de apoio e incentivo. A maioria não tem incentivo da própria família, de amigos. Então, eu conheço muitas mulheres que começaram o empreendimento quietas, sem contar nada para ninguém, nem pro esposo, nem para os pais, porque ninguém acreditava, né? A maioria das pessoas nunca acreditam que aquilo que você está projetando vai dar certo, né? Como muitas pessoas têm exemplos, né, de fracassos em empreendimentos, pessoas que começaram, abriram um salão e não deu certo, fechou, ou começou a fazer alguma coisa e não terminou, pessoas que começam em vários ramos e não concluem nenhum deles. Então, às vezes, quando você vai externalizar isso, esse desejo de abrir um empreendimento, de começar um negócio, ninguém te leva a sério. Ninguém vai acreditar que aquilo realmente vai funcionar, que isso realmente vai dar certo. A outra questão é a falta de preparo profissional, né? Como eu falei anteriormente, a maioria dos homens, eles têm muito mais facilidade de ocupar cargos administrativos, exatamente porque as pessoas têm esse olhar de que a mulher não é tão capaz assim. Principalmente por conta dela ser multitarefas. Então, por que contratar uma mulher que é cheia de obrigações, que não vai estar, às vezes, 100% presente, não vai ter tempo de se capacitar, assim como o homem tem essa disponibilidade? Então, as mulheres, elas acabam não concluindo esse preparo profissional, não tendo tempo. Por isso que hoje muitas mulheres preferem se dedicar à carreira do que ter uma vida, mas investir em casamento, em filhos, em família. Né? As mulheres hoje, elas têm investido muito mais em si mesmas, que não é errado, né? Exatamente para enfrentar esse tipo de coisa, infelizmente para você mostrar para as pessoas que você é capaz. Se você é solteira e sem filhos, é muito mais fácil de você se dedicar a algo e se capacitar para poder ser a melhor naquilo que você se propõe fazer, do que uma mulher que acaba tendo que parar a faculdade porque engravidou, que não tem tempo de ficar fazendo hora extra em trabalho, ou trabalhar muito tempo em um projeto porque tem marido, casa para cuidar, entendeu? A gente ainda enfrenta esses essas pequenas montanhas que são colocadas à nossa frente, né? Que eu não vou falar que são obstáculos, que são grandes montanhas, que todas nós podemos superar, porque a capacidade foi dada a todas nós. Temos as limitações de crédito, né? Eu andei pesquisando um pouco e eu descobri que até mesmo para empresas que são administradas por mulheres, a linha de crédito é menor do que para homens. E isso é uma verdade no nosso país, é frustrante, sim, mas é real, né? E você vê mais uma vez as crenças que são colocadas na sociedade em relação à mulher. Que a mulher talvez não seja tão capaz, que a mulher, por ser multitarefas, ela não tenha a disponibilidade de se dedicar da forma que as pessoas esperam que você se dedique para fazer com que aquilo dê certo. E você jamais vai ser uma profissional de sucesso. Então, temos mais essa dificuldade. E a questão da autoconfiança, que eu coloquei no último tópico, porque é por onde eu começo. É a última coisa que eu estou falando, porém
é a primeira coisa que eu venho trabalhando no site. A autoconfiança, ela passa por todos aqueles textos que eu publiquei, né? A questão do medo de realizar, indecisão, vulnerabilidade, zona de conforto. Por quê? Você definindo e encontrando quais são esses bloqueios que você tem dentro de si, fica muito mais fácil na hora de você transformar o seu projeto em realidade. Colocar ele no papel e fazer com que ele se torne algo eficaz. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, a gente precisa manter essa coerência entre quem nós somos e o que nós queremos ser. Porque para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ser o seu trabalho. Você não precisa ter o seu trabalho a parte da sua vida. Você tem que ser o seu trabalho. Você vai ser a melhor versão de quem você é, para que as pessoas identifiquem no seu trabalho aquilo que você é, a sua essência, os seus valores. E é isso que as pessoas vêm buscando, credibilidade. Não apenas mais uma empresa que vai focar sempre no lucro, mas principalmente uma empresa que olha para o cliente e busca sanar as dificuldades que ele tem. E isso você vai fazer com honestidade, com dedicação, com amor. Então, para você chegar ao ponto de ter um negócio bem sucedido, ao ponto de realmente impactar a vida das pessoas, porque é isso que eu prego e é isso que eu acredito, você precisa primeiro identificar dentro de si o que te impede de fazer um negócio desse funcionar. Se realmente você acredita nisso e o que te bloqueia para conseguir transformar isso em realidade. Então, no projeto, a gente vai tratar de tudo isso, não só a parte técnica, mas a parte de conhecer o cliente, de saber as necessidades dele, de saber o que ele acredita, o que ele quer, o que ele espera, e tratar esses certos pontos e realinhar algumas coisas para ele chegar a tomar a decisão de qual ramo, qual nicho de trabalho ele vai querer escolher. Então, eu não quero que as pessoas pensem que esse é só um projeto que vai auxiliar pessoas, que sim, é um projeto sim, a empresa ela é voltada para consultoria, mas principalmente eu quero ajudar as pessoas, as mulheres, a se descobrirem, entenderem que elas são capazes sim, né, de abrir um empreendimento, de ter um negócio de sucesso, de saber enfrentar as dificuldades e superar todas elas. Nós aqui na minha cidade, a gente tem uma série de exemplos de mulheres de sucesso. E eu fico tão feliz de saber como isso tem ganhado espaço, sabe? E é um incentivo para todas nós, né? Então, que vocês consumam esse conteúdo todo que eu venho alimentando, até chegar nas partes mais técnicas para entender como que o projeto vai funcionar, tá bom? Isso era o que eu queria falar hoje, falar um pouco mais sobre os valores da minha empresa, as diretrizes que eu sigo para colocar o projeto em prática, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem compartilhar isso com alguém que vocês conheçam, que tenha vontade de empreender, que pensa ou tem um sonho de abrir um projeto, de abrir uma empresa, que isso possa ajudar de certa forma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.